Irmãos e irmãs, se nós esforçarmos um pouquinho a nossa memória, poderemos nos lembrar que no domingo passado, Jesus realizou um maravilhoso sinal diante do povo. Um sinal que revelava que ele era de fato o Messias escolhido de Deus, aquele que o povo esperava. Para saciar a multidão que tinha fome, ele multiplica o pão. Isso nos faz pensar o seguinte: nossas necessidades materiais são também importantes. Tanto são importantes que na única oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ele faz com que nós peçamos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sem o necessário para suprir as nossas necessidades básicas, não há paz, não há tranquilidade, não há como viver em plenitude. Portanto, sim, Deus se preocupa também com as nossas necessidades materiais. Ser cristão significa ter a consciência de que nós não pertencemos a este mundo. A nossa casa, o nosso lugar é o céu. Mas não significa isso que nós devemos viver com a cabeça nas nuvens. Temos sim que lutar pelo pão de cada dia, temos que nos esforçar, temos que aproveitar bem cada oportunidade que temos. A prova, além da multiplicação dos pães, de que Deus cuida das necessidades do seu povo, é o fato de que no deserto ele faz chover o pão do céu. O deserto aqui tem um sentido muito bonito. O deserto significa duas coisas na Bíblia. Em primeiro lugar, vocês sabem que no deserto o clima é muito hostil à vida. O sol forte pode causar insolação. A falta de água, desidratação. A solidão do deserto também pode prejudicar a mente da pessoa. Por isso, muitas pessoas que iam para o deserto voltavam alteradas psiquicamente. Isso fazia com que as pessoas acreditassem que o deserto era o lar dos demônios. As pessoas voltavam de lá possuídas. Então, o primeiro sentido do deserto é que lá é o lugar da tentação. É o lugar do inimigo. Lembram que Jesus, quando começou a sua vida, o seu ministério, ele vai ao deserto para jejuar e lá ele é tentado pelo demônio? Pois é. Além disso, o deserto tem um outro sentido. No deserto não chove. Portanto, não há como se plantar. Se não há plantas, não há alimento. Se não há pastagem, não há como criar animais. O povo de Deus passa 40 anos no deserto. Esses 40 anos são um tempo em que o povo não pode fazer nada além de contar com a providência de Deus. Por si próprios, eles não tinham como sair do deserto. Não tinham como conquistar a terra prometida. E por isso o deserto simboliza justamente esses momentos da nossa vida em que nós enfrentamos uma profunda fragilidade, uma profunda dependência de Deus. O deserto significa situações de aridez profunda na nossa vida. Todos nós que já temos alguns cabelos brancos ou que já perderam parte dos cabelos, sabemos o que significa enfrentar um deserto. Às vezes ele vem pela morte de uma pessoa querida, por uma doença inesperada. Às vezes ele nos chega até por causa das dificuldades materiais. Quem já enfrentou um acidente, perdeu um carro, quem passou pela terrível provação que é o desemprego, quem já enfrentou uma falência na vida, sabe como essas coisas nos derrubam, nos fazem mal. Porque por trás das coisas das coisas materiais, mexe com a nossa autoestima, mexe com a nossa fragilidade humana. Às vezes, o deserto nos vem por causa de um desentendimento na família, por causa da nossa incapacidade de compreender algo ou de perdoar. Seja como for, todos nós já passamos por situações de sofrimento, onde nós sentimos que estamos afastados de Deus. E percebemos que nós não vamos superar sozinhos. Caímos no desespero. E como o povo de Deus, temos a mesma reação. O que eles fazem quando eles se veem no meio do deserto e percebem que eles não vão conseguir sair de lá por si mesmos? Questionam a Deus. Por que o Senhor nos trouxe para esse lugar de morte? Por que o Senhor colocou sobre nós um peso tão grande? Não seria melhor ter ficado onde nós estávamos antes?
Por que uma provação assim tão séria? É nesse momento em que nós devemos voltar o nosso coração para Deus e descobrir a importância, não apenas do nosso pão material, mas também do pão espiritual. É a nossa fé que nos mantém firmes. É através da nossa confiança em Deus que Ele pode nos agir e de fato nos alimentar. Jesus Cristo, após multiplicar os pães, faz uma constatação muito triste acerca do povo que o seguia. Vocês me seguem, não porque verão sinais e porque têm fé, mas porque comeram pão e ficaram saciados. É uma coisa curiosa. Parece que não, mas isso faz muito parte da nossa cultura, no mundo de hoje. Às vezes, nós reparamos isso mais na igreja dos outros. Ligamos no canal X de televisão e lá passa um programa de evangelização, que nós não sabemos se é evangelização ou se é propaganda da concessionária ou da imobiliária. Porque toca uma música bonita que fala de fé, mas de fundo só mostra casona, carros chiques, dinheiro. Como se Deus tivesse morrido na cruz para isso. Como eu falei, os bens materiais são importantes, mas não é nisso que nós encerramos a nossa vida, não é nisso que nós encerramos a nossa busca. Há algo mais importante, algo superior que nós não podemos esquecer. Deus não morreu na cruz por nós simplesmente para que nós tivéssemos conforto. Ele abre para nós as portas da vida eterna. Este povo seguiu Cristo porque haviam se saciado com os pães que Ele multiplicou. Não queriam saber da sua pregação, da sua verdade. Não queriam compreender o sacrifício na cruz que Ele anunciava já naquela época. O que eles queriam não era um Salvador, um Redentor. Eles queriam um padeiro 24 horas, que os saciasse constantemente. Ou seja, essa é a armadilha da teologia da prosperidade. Ela faz com que nós não queiramos servir a Deus porque Ele é nosso Criador, nosso Salvador, porque Ele nos dá a vida eterna, mas faz querer com que Deus nos sirva, com que Ele esteja a nosso serviço, a serviço do nosso conforto. E é por isso que Jesus tem essas palavras tão duras. Não procurem o alimento que se perde, mas procurem o alimento que conduz à vida eterna. Esse Evangelho, capítulo 6 de São João, vai longe nessa discussão e leva ao que nós chamamos de crise de Cafarnaum. É o capítulo mais longo dos evangelhos, tem mais de 60 versículos. E no fim disso tudo, muitos discípulos abandonam Cristo e já não andam com Ele. Porque Jesus diz uma coisa extremamente difícil. Ele diz o seguinte: saibam que o pão que eu vou dar é a minha carne para a vida do mundo. O vinho que eu vou dar é o meu sangue. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá a vida em si. Agora, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. E eu ressuscitarei no último dia. É lógico que o povo não entendeu nada do que ele estava falando. Muitos dizem assim: esse homem está louco. Que linguagem é essa? Quem pode ouvir uma coisa dessa? Será que nós vamos ter que virar canibais, comer a carne dele, beber o sangue dele? Mas que loucura! Para nós católicos, essa linguagem familiar. Todo domingo nós nos reunimos e ouvimos as palavras do Cristo na última ceia. Tomai todos e comei. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Este é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam sempre isso em memória de mim. E aí, muitas vezes nós respondemos com um versículo da Bíblia, escrito por São Paulo: toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Nós não repetimos aqui o sacrifício do Cristo, porque ele foi feito de uma vez por todas, na cruz. Mas nós atualizamos, nós fazemos memória, tornamos ele atual em nossa vida. Cada vez que nós comemos o corpo de Cristo e bebemos o seu sangue,
na Sagrada Eucaristia, nós trazemos todos os méritos da paixão de Cristo para a nossa vida. Ele nos deixou esse presente. Isto é comer o verdadeiro pão do céu. Não é um pão que supra as nossas necessidades materiais, mas é um pão que alimenta o nosso espírito, porque é a presença viva e verdadeira do próprio Cristo. De muitas formas, Deus prefigurou isso no Antigo Testamento. Uma das que eu acho mais belas é a provação do profeta Elias. O profeta Elias, no primeiro livro dos Reis, mostra um grande poder de Deus, mas desperta a fúria daqueles que odiavam o Senhor. Por isso, ele é perseguido, ameaçado de morte. E o pior de tudo, todos os profetas de Javé são assassinados, só sobra ele, e ele tem que fugir para o deserto. E no meio do deserto, enfrentando a provação, ele acha uma sombra, deita-se e diz: Senhor, não suporto mais, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que esses outros que morreram. Eu não aguento mais. Nesse momento ele ouve uma voz que lhe diz: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para você. E aí ele se levanta e vê o pão, come deste pão e consegue chegar até a montanha de Deus. Consegue recuperar o seu contato com Ele. Irmãos e irmãs, se nós não comemos deste pão, não temos forças para enfrentar os desertos da nossa vida. É aqui que nós nutrimos o nosso espírito. E pouco adianta nós termos o alimento da carne, nós temos as condições físicas, materiais para termos uma vida boa, se a nossa vida não fizer sentido, se a nossa vida não tiver clareza, se não tivermos Deus conosco. É uma coisa muito bonita, eu ouvi isso muito dos meus pais, quando eu era criança. Olha, minha mãe, sua mãe e eu estamos dando para você o que nós não tivemos. De fato, meu pai e minha mãe foram pessoas que trabalharam na roça, depois vieram para Bauru, se estabeleceram, sabiam ler e escrever, mas tiveram 2 filhos que se formaram na faculdade. Eles não tiveram o que nós tivemos, mas eles não cuidaram de transmitir apenas aquilo que era material, também nos transmitiram a fé. Uma das coisas que eu lembro quando eu era criança, era quando eles iam na reunião do ECC. O ECC fez muito parte da minha vida, porque eram casais todos mais ou menos da mesma idade, tinham filhos da mesma idade. Enquanto eles faziam a reunião deles, a gente botava fogo na casa, né? Então era tão divertido isso. Cresci no meio de uma comunidade cristã. Não me foi transmitido apenas o pão material, mas também o pão da vida. Quantas vezes a gente não queria passear no domingo, né? Isso eu nem sei se é um exemplo bom ou ruim, né? Mas aí a gente queria aproveitar o domingo bastante. O que meu pai e minha mãe fazia? Colocava todo mundo de pé às 6 horas da manhã, porque às 6h30 tinha a missa lá na Aparecida, que era a missa da tosse, né? A gente ouvia só a missa inteira. Era muito, assim, cansativo para nós crianças. Mas eles queriam mostrar o seguinte: olha, nós vamos aproveitar o domingo, mas não vamos perder a missa. Isso fica. O salmo de hoje, que fala que nos foi dado o pão do céu, ele começa com um versículo tão bonito: tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar dos nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e o seu poder. O pão da vida tem que ser transmitido. Os jovens têm que crescer com um sentido pleno na vida. Não podem crescer vazios. É por isso que São Paulo nos adverte no início da segunda leitura de hoje. Uma frase muito contundente: eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Nós que temos Deus, não podemos viver como se não tivéssemos. Quem tem fé não pode viver como se não tivesse fé. Quem é cristão não pode criar os seus filhos como se não fossem cristãos. Não podemos viver apenas tomados pelas preocupações desse mundo. Temos que nos nutrir do pão da vida. E todo domingo nós precisamos de diversas mesas.
temos a mesa da convivência familiar, do gostoso almoço de domingo, a mesa do descanso, do passeio. Todas essas mesas refazem a nossa força. Mas se nós não tivermos a mesa da palavra de Deus, e sobretudo a mesa da Eucaristia, o nosso domingo não está completo. Aqui trazemos a nossa oferenda, que é indiferente da nossa oferta. A oferta é aquilo que nós damos. O dinheiro que é colocado na coleta é uma oferta. O alimento que é doado no domingo da solidariedade é uma oferta. A oferenda são o pão e o vinho. O pão e o vinho nós trazemos ao altar, não para oferecer, mas para sacrificar ao Senhor. Olha só, sacrificar, sacrifício, tornar sagrado, fazer algo sagrado. Nós oferecemos o pão e o vinho a Deus, e após a consagração Ele devolve para nós o corpo e o sangue do seu Filho, para que nós não fiquemos sem o pão que vem do alto, sem o pão do céu. Isso é muito importante para nós, que nós sempre busquemos deste pão, para que não nos percamos no deserto da vida. Antes de encerrar a homilia, eu quero abusar hoje um pouquinho da paciência de vocês, mas porque está acontecendo algo muito importante no nosso país. Todos nós temos acompanhado as notícias pela internet, Facebook, WhatsApp, etc., que foi levantada mais uma vez a polêmica da legalização ou não do aborto no nosso país. A Igreja Católica é uma das vozes que se coloca à defesa da vida. E por isso, muitas vezes ela é criticada, né? E é necessário que nós coloquemos as razões da nossa fé. E eu queria elencar 3 razões pelas quais nós, cristãos católicos, devemos nos levantar contra o aborto. Em primeiro lugar, um argumento que não tem nada a ver com a religião. Mas não há como provar cientificamente que um embrião, um feto, não seja uma vida humana. Um argumento que nós podemos usar é o seguinte: é lógico que o embrião fecundado, ele é um conjunto de células, como nós também somos um conjunto de células. Mas é um conjunto de células que não pode se transformar em nada que não seja uma vida humana. Não tem como um embrião humano se transformar numa árvore, ou num cachorro, ou num cavalo. Ele é uma vida humana no princípio. Quando se unem as células masculina e feminina e há fecundação no ventre da mulher, se forma ali um novo DNA, uma nova assinatura genética. Quando a gente vê nos filmes de polícia, né, depois que inventaram o DNA, não tem mais um bandido que não seja preso nas séries, né? Porque fica lá uma gotinha de sangue, com aquela gotinha de sangue conseguem descobrir quem foi o assassino que deixou ali essa marca. Porque cada célula do meu corpo tem algo que não se repete no corpo de nenhuma outra pessoa. É só eu. Por uma única célula do meu corpo é possível saber quem é meu pai e quem é minha mãe. Porque não se repete novamente. No momento da fecundação, já se formou no ventre da mulher um novo ser humano que não existiu nenhum antes dele e nem vai existir outro depois, é único. Portanto, é muito temerário nós queremos dizer que o embrião não é uma forma de vida humana, que o feto não é uma forma de vida humana. E é até curioso que nós temos leis para proteger os ovos de tartaruga, não que as tartarugas não mereçam defesa, não é isso que eu estou dizendo. Mas por que o ser humano merece menos? Né? Curioso pensar nisso. Além disso, nós podemos usar um argumento da nossa fé. Para nós a vida é sagrada e dom de Deus. E nós sabemos que as mulheres que têm acesso a saneamento básico, a educação de qualidade, a serviços médicos, a orientação para o planejamento familiar, certamente incorrerão em menos abortos, caso a lei seja prevista. Aonde vai acontecer o massacre? Entre as pessoas mais pobres e mais carentes. Isso se chama eugenia, quando nós nos sentimos o direito de decidir quem merece viver ou não. Quem pode dizer que uma criança tem menos direito de viver porque é filha de adolescentes
ou porque nasce na favela, ou porque pertence a uma etnia menos favorecida, do que uma criança que nasce numa família estruturada, numa família bem de vida. Como nós podemos dizer que essa vida é menos digna do que aquela? Isso para nós é diabólico. E vai terminar num massacre de vidas inocentes e de vidas pobres, que deveriam receber o nosso apoio, a nossa salvação e o nosso carinho. Padre, mas os direitos da mulher têm de ser respeitados, com certeza. As mulheres têm que ter direito, em primeiro lugar, a meios dignos para a sua própria vida, aos melhores recursos médicos, à dignidade e igualdade no trabalho, remuneração justa, a defesa da sua dignidade contra todo e qualquer tipo de violência. Mas nós não podemos pensar apenas da vida da mulher e desprezar a outra vida que está lá também. Por fim, há uma jogada política muito perigosa aí. Nós sabemos que a maior parte da nossa população é religiosa. E para as 3 maiores religiões do Brasil, vamos pegar os católicos, os evangélicos e os espíritas. O aborto é algo muito grave. É algo não recomendável, pelo menos. Por isso, a maioria dos nossos representantes, que são eleitos por pessoas que esperam que eles defendam os nossos interesses, são contra, e por isso, nunca uma lei a favor do aborto foi aprovada, nem na Câmara, nem no Senado. Qual que é o golpe que está sendo dado? Joga-se para o Supremo Tribunal Federal. Não são pessoas eleitas para representar os nossos interesses, são pessoas nomeadas com a missão de cumprir a lei e cuidar que ela seja interpretada corretamente. O judiciário não faz leis novas, nem muda as leis. A discussão que está havendo lá não deveria ser sobre a liceidade ou não dos direitos da mulher ou do aborto, mas, em primeiro lugar, se o Supremo Tribunal Federal tem a prerrogativa de mudar leis, e não tem. Não tem. Isso abre um precedente muito perigoso para a nossa democracia. Porque se isso acontecer, quem garante que novas leis contra o nosso interesse, que não passam pelos nossos representantes eleitos, vão ser aprovadas? Portanto, irmãos e irmãs, é importante que nós nos conscientizamos disso. Não é uma questão de conservadorismo, não é uma questão simplesmente religiosa, é algo que se expande para o direito à vida, para o direito fundamental, inclusive para o direito político dos brasileiros. Nós recomendamos que nós tenhamos argumentos, procuremos estudar e ler sobre o assunto, porque as nossas crianças, filhos, netos de vocês, estão sendo constantemente bombardeados pela internet, pela televisão, com ideias do tipo: o Brasil é a favor do aborto, o embrião é apenas um conjunto de células, não é uma vida humana, que os direitos da mulher são feridos quando não é possibilitado o aborto na rede médica. E nós temos que argumentar, temos que saber defender o nosso ponto de vista. Também é necessário que nós apoiemos todas as iniciativas pró-vida que nós pudermos, que nós possamos defender essas vidas. Jesus Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, a tenham em plenitude. Que nós, nutridos pelo pão da vida, saibamos ser sinal da vida, defensores da vida, nesse deserto que o mundo hoje enfrenta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.